Essa questão aqui de crase é o seguinte, olha. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase abaixo. Então vamos lá. Quando se aproximava a tarde, logo depois do almoço, então veja que aqui a tarde não tem o sentido de locução adverbial. Quando quem se aproximava? Quando a tarde se aproximava. A tarde aqui é sujeito. Portanto, aqui eu tenho somente o artigo feminino a. É quando se aproximava a tarde. Tá? Até porque não posso ter sujeito preposicionado. Aqui eu tenho ausência de preposição. Logo depois do almoço, a moça largava as roupas. Quem largava? Sujeito, a moça. Portanto, aqui também só tenho a presença do artigo. A moça largava. Largava o quê? As roupas. Quem larga, larga alguma coisa. Verbo transitivo direto. Largava o quê? As roupas. Portanto, aqui eu só tenho um artigo feminino no plural. Largava as roupas secando. Para às 5. Então, veja que às 5 é às 5 horas. Toda vez que eu tenho é uma locução adverbial. Toda vez que eu tenho uma locução adverbial que se refere a horas, é uma locução adverbial feminina. Por quê? Porque é 5 horas. O substantivo é feminino. O numeral está acompanhando o substantivo feminino. Portanto, aqui eu tenho uma locução feminina e é uma locução adverbial. E a gente viu que toda locução adverbial feminina, obrigatoriamente, eu preciso usar o sinal indicativo de crase. A 1 hora, às 2 horas, às 5 horas. 5 não flexiona o numeral para concordar em gênero, mas ele está acompanhando a palavra hora que está implícita ali, que eu estou falando de horário, mas é uma locução adverbial feminina, porque eu estou me referindo a hora, às 5 horas. Portanto, aqui eu tenho crase. Então, para as 5, voltar com o ombro entulhado à casa. Atenção, atenção, atenção demais para isso aqui, que é uma pegadinha. Nós vimos que toda vez que eu uso a palavra casa, quando o enunciador se refere à sua própria casa, não admite artigo. A palavra casa é um caso especial, ela não admite artigo. Então, portanto, aqui é casa, ela está voltando, né? Voltar com o ombro entulhado, voltar a quê? A casa. Então, aqui eu tenho somente a presença da preposição. Porque a palavra casa não admite a presença do artigo. Então, por exemplo, se eu digo vou à casa, eu estou entendendo, está subentendido aqui, que esse casa é a casa do enunciador, da primeira pessoa que está enunciando esse discurso. E, portanto, essa casa, ela não tem nenhum outro especificativo, não tem nenhuma outra palavra que está especificando que seja uma casa diferente. Portanto, essa casa não admite artigo. Agora, se eu digo que eu vou à casa de Pedro, bom, mudou a figura. Aqui, quando eu utilizo qualquer termo que especifique casa, eu estou dando a ideia de que essa casa é outra casa. Ela tem um especificativo, ela é uma casa determinada. Sendo assim, está subentendido que ela admite a presença do artigo feminino. Nesse caso, eu tenho quem vai a algum lugar, preposição, uma casa que tem um especificativo, admite o artigo, portanto, aqui tenho crase, ok? Nesse caso aqui, eu tenho a palavra casa sozinha, ela não tem nenhum especificativo, então aqui ela não admite artigo. Cuidado, muita gente caiu nessa questão. Aqui não tem artigo, portanto, não admite a crase, ok? Ela vai voltar a casa sem artigo, sem crase. Ela vai voltar a casa direto a quê? A engoma. Vai voltar a casa, voltar a engoma. Aqui eu tenho, olha, uma enumeração de adjuntos de lugar, adjunto adverbial de lugar para onde ela vai voltar. Ela vai voltar a casa, não admite artigo, não tem crase, mas aqui ela vai voltar direto a quê? A engoma. Engoma, palavra feminina. Admite
artigo, e ela vai voltar direto a engoma, voltar a. Então aqui eu tenho a preposição da regência do verbo voltar e eu tenho palavra feminina que admite a presença do artigo. Portanto, aqui tenho crase. Voltar direto a casa, direto a engoma, a ferro de carvão. Engoma a ferro de carvão. Aqui o ferro é uma palavra masculina. Ela não admite artigo. Portanto, voltar a engoma a ferro. Aqui eu tenho simplesmente a preposição a sem a presença do artigo feminino a. Portanto, alternativa E. Beleza?